Bom dia a todos. Bem, em função do tempo e também, que também é de meu interesse, porque eu vou ter que sair daqui 12h15, eu vou tirar uns pedaços aqui da introdução que nós preparamos aqui para a autora, né, que não é, ao que parece, tão conhecida quanto outros autores que têm sido usados para estudar a questão do neoliberalismo, né? Ela se chama Ayn Rand, suponho que muita gente deve conhecer, né? E o motivo para o qual nós escolhemos também estudar um pouco da obra dela, né, para nos auxiliar na compreensão da questão da psicologia implícita no neoliberalismo, né, é que ela é uma filósofa, né, vamos dizer, considerada uma filósofa, que tem uma teoria que veio depois que começou a ser formulada e escrita depois que ela tinha tido uma experiência com literatura, que ela tinha escrito, né, obras literárias que continham, em essência e muito fortemente, a teoria dela a respeito de como deve funcionar uma sociedade que, no caso dela, a única que funciona é aquela que tem o sistema capitalista, né? Então, eu vou falar só duas coisinhas a respeito da biografia dela, né? Que ela nasceu na Rússia, foi aos 21 anos, conseguiu ir para os Estados Unidos e lá ficou. Ela se adaptou muito rapidamente à cultura americana, ela escreveu roteiros para cinema, ela trabalhava em Hollywood, inclusive, né? E uma das grandes obras, né, considerada a grande obra dela, uma das duas, se chama A Revolta de Atlas, né, que é considerada, assim, pelos movimentos libertários em geral, né, inclusive aqui nos nossos, dos brasileiros, né, como uma espécie de hino, né, à vida, à liberdade, né, proposta, né, nas teorias neoliberais, né. Ela é considerada como a musa do libertarianismo moderno, né, isso por um pessoal do Instituto Mises Brasil, o Hélio Beltrão, que é fundador do Instituto Millennium, que se refere a ela como a musa do libertarismo moderno. Então, ela consta na bibliografia, nos sites, nos blogs e todas as pessoas que hoje em dia tem na internet a respeito do tema, né? Inclusive livros e coisas que tais. Ela tem um instituto, ela já faleceu, mas existe um instituto Ayn Rand na Califórnia, que todos os anos promove jantares caríssimos que são para receber patrocínio para o Instituto, que faz formação, principalmente para universitários e secundaristas, né, no caso. E que mais? Bom, e tem a questão do sucesso do livro, né? Esse A Revolta de Atlas, que foi considerado o segundo livro que mais influiu a vida das pessoas, perdendo apenas para a Bíblia na década de 90. E parece que no final dos anos 2000 houve uma revivescência, né, do interesse, principalmente nos Estados Unidos, né, porque acho que aqui pouca gente conhece, dessa obra. Então, qual é o interesse da questão da obra? É que ela trata, a Rand fala que vamos dizer assim, a filosofia dela, né, tem como uma questão, entre outras, né, a questão de considerar o homem como um herói de si mesmo, um herói que vai conseguir construir, fazer, né, a partir do que eu vou ler agora em termos de teoria, né, a sua própria vida, né? Então, e que é um herói no sentido de que ele vai, o ser heróico, ele vai contra tudo aquilo que está estabelecido para ele, né? Então, os personagens dela são heróis, né, que defendem a filosofia dela, né, fazem discursos enormes e tal, e
vamos dizer, foram considerados de nosso interesse no sentido de que eles podem nos fornecer aquilo que poderia se aproximar a uma questão, talvez, ideológica, né? Para a gente compreender aquilo que o neoliberalismo propõe em termos de vida comum, de vida das pessoas no dia a dia. Ela coloca umas questões em torno de dilemas, não coloca exatamente assim, mas a gente poderia entender, né, como dilemas morais, o que fazer em determinadas situações, né? Então, a realidade é uma questão, a realidade, da forma como ela considera, é muito importante. Tá? Então, agora vou passar a leitura do que nós fizemos aqui em termos de uma tomada, né, de conceitos que nos pareceram importantes para serem colocados aqui, né? Então, uma fala da Rand, ela fala: minha filosofia, na sua essência, é o conceito de homem, com H maiúsculo, como um ser heróico, tendo a felicidade como propósito moral da sua vida, a conquista produtiva como sua mais nobre atividade e a razão como seu único referencial. Esta fala dela encontra-se na introdução do livro A Revolta de Atlas. Bem, a obra filosófica de Ayn Rand, segundo a própria autora, surgiu da necessidade de sistematizar suas ideias a favor do individualismo e contra o coletivismo, em defesa do capitalismo, que já apareciam em sua obra literária. Embora não sendo economista, suas ideias sobre o Estado em relação ao mercado a levaram a se afastar da escola austríaca por sua filosofia ser oposta, em alguns aspectos, à de seus representantes, entre eles Hayek. Essa oposição pode ser percebida na centralidade da razão em sua filosofia. Enquanto Hayek enfatiza a importância de uma certa irracionalidade, inconsciência, como reguladora das relações entre os indivíduos e o mercado, na forma de uma organização espontânea, Rand afirma que a troca está submetida a princípios racionais, sendo ela mesma o único princípio ético racional para todos os relacionamentos humanos. Outro aspecto dessa oposição poderia ser vista no objetivismo, que caracteriza e dá nome à sua filosofia, enquanto a escola austríaca afirma a complexidade das escolhas humanas subjetivas, justamente o que faz com que seja extremamente difícil ou indecidível a modelação matemática do mercado. A coletânea de artigos publicada em português sob o título de A Virtude do Egoísmo, a verdadeira ética do homem, o egoísmo racional, apresenta de forma concisa algumas das principais ideias da autora, em forma de artigos. A noção de egoísmo, enquanto virtude racional e como ética, é central no pensamento de Rand, na medida em que dá sustentação à crítica do altruísmo, próprio aos sistemas coletivistas, e dá argumentos em defesa do individualismo, próprio ao sistema capitalista. Para a autora, o egoísmo se resume à preocupação com os princípios e com os próprios interesses, sem que haja aí qualquer julgamento moral. E o que define quais são esses interesses e se é bom ou mal ocupar-se deles é a ética objetivista. No artigo Os Conflitos de Interesse entre os Homens, 91, a autora apresenta a sua noção de interesse. Trata-se do interesse de um homem racional, posto que a razão possibilita que não haja conflitos de interesses com outro homem ou homens igualmente racionais, sendo esse um dos princípios da filosofia objetivista. Para que esse princípio funcione, é preciso que se realizem algumas considerações acerca da realidade, do contexto, da responsabilidade e do esforço envolvidos na determinação do que é interesse próprio. A realidade, que é uma ideia também central na obra dela, né, que para ela, a realidade é algo que existe independente da percepção, né? Então, a realidade se opõe ao desejo, ou sentimentos, emoções ou caprichos. Na medida em que este, né, o desejo, não é um padrão válido de valor e tampouco um critério válido de interesse do homem racional. Não se deseja necessariamente o que é bom. O objeto do desejo não corresponde ao objeto do interesse, a não ser que não haja entre eles a contradição da realidade representada pelo princípio da identidade. Ela é aristotélica. Desejar o contraditório é desejar o impossível, na medida em que
aspas, não se pode comer a sobremesa e ao mesmo tempo guardá-la. Portanto, o conflito de interesses é um problema psicológico e não filosófico. Não há desejo e interesse fora de um contexto. Esquecer o contexto é uma das armas psicológicas da evasão. O homem racional determina seus interesses no contexto de toda uma vida e não quer nada que não possa ser alcançado por seu esforço próprio, direta ou indiretamente, através de trocas. Comercializa valor por valor e nunca busca o imerecido. Quando precisa de outros para alcançar seus interesses, conta com a habilidade da persuasão e não foge à responsabilidade quanto à situação do mundo, ou seja, não se adapta simplesmente a situações desfavoráveis, como se essas escapassem totalmente a seus interesses. E, por fim, o esforço próprio de um homem leva a ganhos que não implica em perdas de outro homem, e suas realizações não são obtidas às custas dos que não as alcançaram. Sendo assim, o altruísmo desequilibraria a dinâmica estabelecida a partir da busca individual e racional pelos próprios interesses. Somente a prática do egoísmo racional poderia garantir esse equilíbrio e a possibilidade da felicidade individual, propósito moral da vida, a felicidade, advinda da conquista dos valores estabelecidos pela busca dos reais interesses próprios. Portanto, há interesses próprios que não são reais. Contrariamente, a ética do altruísmo, ao determinar o egoísmo como mal, leva a consequências devastadoras. Ao colocar o beneficiário dos valores como determinante na definição de uma ação como sendo boa ou má, essa ética conduz à injustiça, a padrões duplos, conflitos, contradições insolúveis, como culpa e ambivalência. Nesse sentido, a moralidade altruísta é inimiga do homem. Ele não ganha nada com ela, só perde. Perdas autoimpostas, dores autoimpostas e o manto cinzento e deprimente de uma obrigação incompreensível. Assim como ressentimentos mútuos entre homens, quando um cede ao outro. Cinismo e culpa são os grandes resultados dessa moral. Não se aceita realmente a moral altruísta e tampouco se atreve a contestá-la ou abandoná-la. Nesse sentido, a moral altruísta vai contra, inclusive, o valor maior que é a vida. Agora uma citação. Dado que a natureza não proveu o homem como uma forma automática de sobrevivência, dado que ele tem que sustentar a sua vida através de seu esforço próprio, a doutrina que diz que a preocupação com nossos próprios interesses é nociva, significa, consequentemente, que o desejo de viver do homem é nocivo, que a vida do homem como tal é nociva. Nenhuma doutrina poderia ser mais nociva que esta. Fecha a citação. Portanto, rebelar-se contra a premissa básica do altruísmo e defender o direito do homem a uma existência moral racional implica na aceitação de que a preocupação com seus próprios interesses é a essência de uma existência moral e que o homem deve ser o beneficiário de seus próprios atos morais. Nesse sentido, para Rand, o único propósito moral adequado a um governo é proteger os direitos individuais do homem, o que significa protegê-lo da violência física, proteger seu direito à própria vida, sua própria liberdade, sua própria propriedade e a busca de sua própria felicidade. Donde decorre que, sem os direitos de propriedade, nenhum outro é possível. Por outro lado, a forma como o governo exerce sua função de proteger os indivíduos é através do controle e combate do uso da força, e ele o faz detendo o monopólio do uso da força. Dessa forma, torna possível a vida social, protegendo benefícios e combatendo o mal que os homens podem vir a fazer uns aos outros. A vida em sociedade, o Estado cumprindo suas funções de proteção, proporciona dois grandes valores ao indivíduo: conhecimento e comércio. Todo homem se beneficia do conhecimento produzido por outros, assim como tira proveito do trabalho alheio e do que se produz na divisão do trabalho. Numa sociedade, aspas, livre, pacífica, benevolente e racional, fecha aspas, o princípio da troca é o único princípio ético racional
para todos os relacionamentos humanos. É o princípio da justiça que possibilita a convivência. Nesse sentido, vai a afirmação de Rand de que a teoria ética objetivista é a base moral do capitalismo. Bem, vou apresentar aqui, fundamentalmente, o Gary Becker. E minha apresentação tem três elementos. Eu vou fazer uma breve apresentação genérica da teoria geral dele. E, em segundo lugar, vou apresentar o lugar, a natureza e as implicações sociais e políticas da matriz psicológica desse grande economista. O Gary Becker, ele ganhou o Prêmio Nobel, foi basicamente, durante toda a sua vida, professor na Universidade de Chicago, e não somente ele se entende, como de fato a sua produção é aquela de um cientista social, né? Então, diferentemente dos dois autores precedentes, ele, digamos, não tem, em primeiro lugar, uma filosofia, né? Bem, contudo, os objetos das pesquisas do Becker foram frequentemente extremamente polêmicos, tanto do ponto de vista social quanto político. Foram objetos, por exemplo, quanto a tese de doutorado dele foi sobre a discriminação racial, basicamente a economia da discriminação racial. E outros temas interessantes, como a questão do crime, as adições, a família, a fertilidade, são temas que sistematicamente ele abordou através de equações matemáticas, né? Por exemplo, duas de suas últimas pesquisas são também ainda sobre temas extremamente polêmicos, né? A primeira é sobre a legalização do comércio de órgãos de pessoas vivas e de cadáveres, né? Demonstrando matematicamente como isso teria grandes vantagens, né, do sistema de saúde. E a segunda é a respeito da venda do direito de imigração através de leilões de certa quantidade de vistos e autorizações de trabalho, ou seja, organizando as coisas de modo que os migrantes possam pagar pelo acesso ao mercado de trabalho. Uma inversão bastante interessante da ideia de mais-valia aqui, né? Algo que foi aplicado no Uber. Depois a gente comenta sobre isso, né? No Uber, o próprio operário, ele entra com os meios de produção. Isso é bastante interessante. Bom, voltando a Becker. De fato, para esse economista, a totalidade do comportamento humano responde, se não exclusivamente, pelo menos em princípio, a uma forma de causalidade específica que veremos a seguir, baseada no cálculo racional de custos e benefícios. Esta aposta teórica permitiu a Becker se tornar um economista pioneiro a aventurar-se em áreas consideradas até então restritas aos sociólogos e deu origem a uma verdadeira revolução epistemológica, tanto na própria economia quanto na sociologia e áreas afins. Seus trabalhos podem ser categorizados em 4 grandes áreas: os investimentos em capital humano, a distribuição do trabalho e a alocação do tempo entre as famílias, o crime e castigo, a discriminação racial e de gênero nos mercados de trabalho e de bens. Seu livro mais conhecido, Capital Humano, lançado em 1958, significou de fato uma verdadeira revolução metodológica na área da economia da educação. Pela primeira vez, Becker conceitualizou, por assim dizer, a escolaridade enquanto um investimento possível do capital. A escolaridade, um curso de formação de computador, despesas com assistência médica e palestras sobre as virtudes da pontualidade e da honestidade também são capital, diz ele. No terceiro prefácio, a edição desse livro de 2010, parece. No sentido em que estes elementos
podem melhorar a saúde, aumentar os lucros e incrementar a apreciação da literatura a maior parte da vida de uma pessoa. Fecha a citação. O capital humano, diferentemente das formas materiais de capital, não pode, contudo, ser separado do indivíduo, uma vez que, ao transformá-lo, passa a fazer parte deste último. Abre citação. Isto significa que o processo de investimento ou de desinvestimento em capital humano muitas vezes altera a própria natureza de uma pessoa. O treinamento pode mudar um estilo de vida, por exemplo, aquele de desemprego constante para aquele de ganhos estáveis e bons. Ou, inversamente, beber continuamente pode destruir uma carreira, a saúde e até mesmo a capacidade de pensar com clareza. Fim de citação. Trata-se, sem dúvida, do conceito mais conhecido e utilizado do autor. Inicialmente, bastante criticado pela concepção de humano nele presente, tornou-se ao longo de poucas décadas um conceito popular a ponto de constar da pauta do programa político tanto de Bush quanto de Clinton. O capital humano Becker também realizou estudos e fortaleceu a área da nova economia doméstica, que leva em conta o impacto na organização familiar do aumento do mercado de trabalho para mulheres. Enfim, antes de examinarmos com maior atenção o lugar e a natureza da matriz psicológica implícita em suas pesquisas econômicas, cabe mencionar que a fortuna crítica de suas equações sobre o comportamento humano não se restringiu a processos sociais e econômicos e têm sido sistematicamente utilizadas como modelos de padrões de fenômenos em áreas de pesquisa bastante distantes, como a linguística, a sociologia, a sociobiologia, a ecologia e outras. Feita essa breve apresentação geral, passamos agora ao que interessa. Em The Economic Approach to Human Behavior, a abordagem econômica do comportamento humano, Gary Becker explicita seus princípios epistemológicos. Em primeiro lugar, o que define a ciência econômica é, a seu ver, o método e não seus objetos. Aqui uma grande diferença, por exemplo, de Adam Smith, que definia a economia como o estudo dos processos de distribuição de valores, de produção, de mercado de trabalho, de força de trabalho. Não. Aqui se trata do método que define a economia para Becker. Em segundo lugar, e ainda mais do que em outras abordagens acadêmicas, a economia assume a presença de um comportamento específico em qualquer ação humana, a saber, aquele que ele chama de maximização. Ou seja, a maximização da utilidade, ou seja, do valor de uso, da riqueza e do patrimônio doméstico do governo, etc. Em terceiro lugar, que a abordagem econômica assume a existência de um mercado que coordena as ações de diferentes participantes, sejam eles indivíduos, empresas ou nações, de modo a que o comportamento destes se torna mutuamente consistente, ou seja, uma espécie de retomada empírica do conceito de mão invisível do mercado. E, finalmente, Becker explicita o que sua teoria assume quanto à matriz psicológica das pessoas, isto é, aquilo que ele chama de existência de preferências fundamentais. Não se trata, para sua teoria econômica, a questão de como essas preferências sejam formadas. Apenas assume que estas são estáveis e uniformes entre diferentes culturas. Tais preferências fundamentais dizem respeito, segundo Becker, não a bens de mercado, como laranjas, carros ou cuidados médicos, mas a objetos de escolha produzidos por cada lar, que os utiliza a seu tempo. Note-se que não há nessa ideia uma nomeação das preferências fundamentais de cada pessoa, lar ou governo, ou empresa, apenas que estas unidades de interesse, tal como ele virá nomear tais categorias, constroem para si suas preferências fundamentais.
Estas preferências subjacentes são definidas sobre aspectos fundamentais da vida, completa ele, tais como a saúde, o prestígio, o prazer sensual, a benevolência ou a inveja, que nem sempre carregam uma relação estável com bens e serviços de mercado. Finalmente, conclui Becker, os pressupostos combinados de comportamento maximizador, equilíbrio de mercado e preferências estáveis, se usados incansavelmente e com firmeza, constituem o coração da abordagem econômica tal como ele a vê. Vejamos agora mais detidamente sua concepção psicológica. Note-se primeiramente que a ideia de que as decisões feitas em virtude do comportamento de maximização sejam consideradas como racionais. Esse fato não implica, contudo, para Becker, que elas sejam conscientes para o sujeito e que este possa descrever suas razões justificando as mesmas. Isto está de acordo, segundo ele, com a distinção entre funções latentes e manifestas feitas pela sociologia e pela noção de subconsciente da moderna psicologia. Além disso, sua abordagem econômica não assume diferenças entre grandes e pequenas decisões, como, por exemplo, as decisões envolvendo vida e morte e aquela entre uma marca de café ou outra, entre escolher um par e decidir o número de filhos que se terá com ele, e aquela de se comprar ou não um quadro de pintura. Esta forma geral para todo e qualquer psiquismo permite uma ampliação inédita do campo da economia. Na verdade, afirma Becker, cheguei à conclusão de que a abordagem econômica é uma abordagem abrangente, aplicável a todo o comportamento humano, seja ele um comportamento envolvendo preços de dinheiro ou preços inclusos indiretamente, decisões repetitivas ou pouco frequentes, grandes ou pequenas, com objetivos emotivos ou emocionais ou mecânicos, pessoas ricas ou pobres, homens ou mulheres, adultos ou crianças, pessoas brilhantes ou estúpidas, pacientes ou terapeutas, empresários ou políticos, professores ou alunos. Qualquer comportamento humano. Né? Passemos agora, primeiramente, ao lugar, em seguida sobre a natureza e, finalmente, sobre as implicações sociais e políticas desta matriz psicológica. Quanto ao lugar, a matriz psicológica, no caso de Gary Becker, diferentemente da de Hayek ou Rand, não é objeto de uma construção teórica. Seu lugar na teoria é parte do método, isto é, faz parte de pressupostos que não se explicitam como objeto de discussão e contenda. Ainda assim, ela existe. Trata-se, então, de trazê-la à tona e pesar sua força e seus limites aqui. Quanto à sua natureza, fundamentalmente, esta matriz psicológica se resume à ideia de maximização de utilidade, a qual traz em seu bojo duas facetas, aquela de preferências fundamentais, já explicitada, e aquela de uma racionalidade calculista. Vejamos aqui o exemplo dessa racionalidade com o fumante. Abre citação. Uma pessoa pode ser um fumante pesado ou não, ou tão comprometida com o trabalho a ponto de não fazer nenhum exercício. Não necessariamente porque ela seja ignorante das consequências ou incapaz de utilizar as informações que possui, mas porque o tempo de vida perdida não vale a pena o custo de parar de fumar ou trabalhar menos intensamente. Estas seriam decisões insensatas se uma vida longa fosse o único objetivo. Mas enquanto existirem outros objetivos, estes poderão ser conscientes e, nesse sentido, sensatos. De acordo com essa abordagem econômica, portanto, a maioria, e se não todas as mortes, são, em certa medida, suicídios, no sentido que elas poderiam ter sido adiadas se mais recursos fossem investidos no prolongamento da vida. É interessante, Freud ter uma passagem no Além do Princípio do Prazer extremamente próxima a essa ideia, né, de que toda a morte é, de fato, um ato suicida, porque ela estaria movida por uma intenção. Continuando a citação. Isto não só tem implicações para a análise do que são normalmente chamados suicídios,
mas também põe em causa a distinção comum entre suicídios e mortes naturais. Mais uma vez, a abordagem econômica e a psicologia moderna chegaram a conclusões semelhantes, desde que essa última enfatiza um desejo de morte, uma pulsão de morte para nós, que está atrás de muitas mortes consideradas como acidentais e outras alegadamente devido a causas naturais. Passemos agora às implicações sociais e políticas desta matriz psicológica na base das equações sobre o comportamento humano. Becker define a economia como um método de abordar todo e qualquer comportamento humano. De fato, esse método vingou, isto é, cresceu em relação a outros métodos sociológicos e psicológicos na cultura, nas ciências e na política. Basta lembrar a frase jocosa utilizada pelos jornais norte-americanos para explicar uma certa queda de popularidade do então candidato à presidência Bill Clinton. It's the economy, stupid. Em tradução livre, é o seu programa econômico estúpido e não as promessas sociais que irão te eleger. Fecha a citação. Não há dúvida que o método inventado pela economia de Becker implicou uma revolução epistemológica sem precedentes nesta e em outras ciências sociais. Contudo, trata-se de um método que, ao se definir como escolha racional entre objetivos excludentes visando a maximização de utilidades, traz consigo um olhar sobre o humano que chama mais atenção por aquilo que ele exclui do que por aquilo que ele se define. Com efeito, a racionalidade avaliativa e estratégica, a sagacidade colocada em função da maximização de interesse do indivíduo. Ok. Bom, vamos lá. Maximização do interesse do indivíduo, em última instância, pode ser remontada à metis grega, tão bem ilustrada pela inteligência oblíqua de Ulisses. A novidade não está na escolha dessa virtude. A novidade não está na escolha dessa virtude para a definição do humano. A novidade está na exclusão de outros discursos que fariam uma alternância e que limitariam esta forma exclusiva de olhar para o humano. Por exemplo, o discurso sobre o respeito a priori pela coisa pública. Aquilo que, ao pertencer a todos, não pertence a mim. Não pode ser utilizada pelo meu cálculo. Por exemplo, o respeito à ideia de não considerar o outro senão como um fim em si mesmo, e não como um instrumento de meus fins. Pois, isolado de outros discursos e funcionando de modo exclusivo e excludente em relação a estes, o cálculo racional entre escolhas excludentes só pode derivar em uma forma muito peculiar de cinismo. Trata-se, contudo, segundo penso, de um cinismo profundamente dócil e passivo, contrariamente à sua faceta homogeneamente egoísta, que o Homo economicus gosta de tomar como seu reflexo, e a imagem de si exclusivamente ativa, promovida pela retórica do indivíduo empresa. Esta é, contudo, uma faceta que não se revela facilmente. Vejamos inicialmente dois desses silenciamentos realizados pelo olhar deste método econômico. Para tanto, retomemos aqui aquela que foi talvez a melhor defesa política fora dos círculos de seus autores e seguidores do neoliberalismo. Trata-se da reflexão Foucaultiana sobre o inegável interesse dessas posições teóricas do neoliberalismo para a dissolução do poder disciplinar feita em O Nascimento da Biopolítica. Foucault sublinha um duplo descarte, uma dupla obsoletização do poder disciplinar. Por um lado, a faceta estatal e política, por outro, a faceta psicológica. Foucault vê nesses dois silenciamentos uma possibilidade insuspeitada de emancipação. Interessado em pensar o governo fora da gramática disciplinar, Foucault toma como seu objeto de reflexão a tradição liberal e neoliberal. Com efeito, vê no modelo racional de neoliberalismo um modo de interrogar e se opor, por assim dizer, de modo sorrateiro à razão de Estado.
Não se trata, na visão neoliberal, de questionar a legitimidade ou não das razões de Estado, mas simplesmente de questionar sua utilidade, ou os efeitos dessas ações. Abre citação. Pouco importa, escreve Foucault, que esse direito de cobrar imposto ou suspender o imposto seja legítimo ou não em termos de direito. O problema é saber quais efeitos isso tem e se esses efeitos são negativos. Será nesse momento que se dirá se o imposto em questão é legítimo ou não. Ou, em todo caso, que ele não tem razão de ser. Mas será sempre no próprio interior desse campo de prática governamental, em função de seus efeitos e não em função daquilo que poderia fundá-la em direito, que a questão econômica será colocada. Fim de citação. Quanto à faceta psicológica do neoliberalismo, esta interessa a Foucault na medida em que ela é incompatível com a associação da função psi, isto é, os psiquiatras e psicanalistas, e as ferramentas que ela forneceu ao sistema disciplinar. Com efeito, a ideia de que o crime é uma ação puramente racional, organizada em torno do cálculo custo-benefício, invalida a priori o discurso que associa o criminoso a um anormal, um caso de desvio de personalidade que justificaria, para além da penalidade, igualmente um tratamento e uma normatização, tal como bem ilustra, por exemplo, o filme Laranja Mecânica de Kubrick, entre muitos outros. A consideração dos indivíduos como sendo, desde sempre, a priori, racionais e responsáveis, cognitivos pelos seus atos, invalida a separação e classificação entre normais e anormais. A infração é, de certo modo, horizontalizada pela régua do cálculo. Abre a citação. Não há nenhuma diferença, escreve Foucault, entre uma infração ao Código de Trânsito e um assassinato premeditado. Isso quer igualmente dizer que o criminoso não é de modo algum marcado ou interrogado, nessa perspectiva, a partir de traços morais ou antropológicos. Ele não é diferente de nenhum outro. Fecha a citação. Comentemos agora um outro aspecto desta racionalidade homogênea, um aspecto não abordado por Foucault, mas sempre presente no cotidiano dos modos de vida do sujeito neoliberal. A educação, por exemplo, é de fato o maior fator para o nível de aumento de salários e proventos, mesmo eliminando as variáveis evidentes como pais ricos. Contudo, a maximização do patrimônio não é, de fato, questionada como sendo o primeiro alvo da vida humana por essa teoria econômica. Tampouco essa assunção leva em conta a lógica da ideologia do trabalho, nos tempos atuais, altamente inspirada no modelo publicitário da persuasão, presente em tal valorização dos ganhos pela educação. Pelo contrário, ela supõe uma lucidez cínica do oprimido diante da realidade da sua opressão e suas possibilidades de maximização de utilidade. O sujeito aqui suposto pode ser ilustrado por um singular personagem de Matrix, Morpheus, o traidor. Sei bem que esse bife é virtual, diz ele, enquanto abocanha um suculento pedaço de carne, mas é delicioso assim mesmo. Completa, engolindo o fato. Contudo, esta aparente potência, essa capacidade deliberativa e a liberdade de escolha no jogo da maximização do prazer possível se tornam tristemente medíocres quando se dá um passo para trás e se considera o contexto da fala. O problema não é a virtualidade do sabor do bife. Sua falsidade já está escancarada em plena luz, mas sua função anestesiante, sua lógica sonífera, a qual permanece em silêncio. De fato, o nome do personagem não deixa dúvidas sobre a função dessa ideologia da lucidez cínica. Morpheus, o deus do sono, do adormecimento, se revela como um convite à entrega passiva e total do escravo ao senhor. Assim pensada, tal matriz psicológica torna-se problemática e uma dúvida paira sobre a natureza inquestionada dessa racionalidade e dessa maximização da utilidade supostas em cada unidade intencional. Esse modelo de sujeito é aquele presente na base dos discursos de investimento em si e de autopromoção.
somos sujeitos de interesse dotados de uma racionalidade estratégica, de uma inteligência social e situacional. Contudo, podemos ver igualmente uma docilidade fundamental em tal concepção de sujeito. Uma docilidade recoberta por sua face oficial e reconhecida, homogeneamente ativa. Assim, não cabe nessa matriz psicológica a dúvida quanto ao quadro geral das possibilidades de escolha, por exemplo. Não cabe a desconfiança do cardápio de opções oferecidos. Se isso acontecer, será também fruto de um cálculo racional. Um bom exemplo da faceta política da unidade intencional humana é dado pela teoria beckeriana sobre a democracia. Becker está interessado em avaliar até que ponto um grupo minoritário, ou mais fraco politicamente, se deixa oprimir por algum outro grupo. Segundo o modelo que adota, a relação entre o explorador e o explorado são sempre equilibradas. Mas esse equilíbrio da balança se realiza segundo fatores diferentes. Se os benefícios do explorador ocorrem de modo se os benefícios do explorador ocorrem de modo linear, a resistência do explorado ocorre de modo exponencial. Algo como uma equação na qual, de um lado, temos uma função aritmética e, no outro, uma função com uma potência. O resultado é sempre um equilíbrio. No caso daquela exploração, o exemplo que temos é, por exemplo, aquele de uma taxa mensal cobrada pela máfia local dos donos do bar e da loja de roupa por sua proteção, entre aspas. Se a taxa for razoável, os comerciantes a pagarão docilmente por um tempo indefinido. Contudo, se por qualquer motivo, como por exemplo o aumento da repressão policial ao tráfico de drogas e consequente queda de proventos, o grupo mafioso aumentar seus impostos acima de um certo nível, mais precisamente o nível que comprometa a vida e a sustentabilidade do comércio dos explorados, esses começarão a resistir, se auto-organizando para defesa armada ou contratando grupos de mercenários para se defenderem dos antigos defensores. O exemplo dado por Becker é o grande filme japonês Os Sete Samurais. A sabedoria racional do mercado indica, então, a justa estratégia aos mafiosos defensores. Cabe, segundo essa sabedoria racional, que esses estudem muito bem a economia doméstica de seus explorados antes de se arriscarem a aumentar suas taxas de proteção. Só este conhecimento permite elevar as taxas de proteção até o seu limite ótimo, que é aquele imediatamente antes do nível crítico. Pois, se ficarem muito abaixo deste, estarão perdendo dinheiro. Mas se o ultrapassarem, perderão muito mais dinheiro e, eventualmente, todo ele. Estranha filosofia política, onde a gestão da paz social depende da justa avaliação do custo-oportunidade dos exploradores sobre os explorados, ou seja, o quanto custará aproveitar a oportunidade de explorar um pouco mais o explorado. Muito obrigado.